sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. E hoje eu vou fazer este caminho de mesa aqui, ó. Eu vou abrir ele aqui um pouco. Ele tem 5 flores. Eu falei fazer o caminho de mesa, eu vou explicar a técnica, né? Que esse daqui é a técnica Crazy. E essa técnica é costurada aleatório. Primeiro eu começo com este formato aqui, ó, desse triângulo. Mas eu preciso fazer várias rosas. Então aqui eu construí, deixa eu abrir ele aqui, 5 rosas. Para eu fazer as 5 rosas iguais, eu preciso fazer na entretela. Vou dobrar ele aqui, vou deixar ele aqui separado. Então, eu preciso fazer nessa entretela, fazer esse desenho, porque eu preciso repetir várias vezes. Quando a gente costura aleatório, o crazy, não sai o mesmo desenho. Pelo menos eu, né? Eu faço cada rosa, cada bloco que eu faço fica um pouco diferente do primeiro que eu fiz. Então eu vou fazer separadamente na entretela. E esse daqui é o foundation, eu chamo de foundation, né? Que eu vou construir de dentro para fora, é uma construção de um bloco. Então eu risquei esse meu desenho aqui na entretela, numerei, e aqui eu vou começar pelo número 1 também, que é a mesma técnica do foundation. Se eu fosse fazer aleatório, como estão aqui os meus tecidos, ó, que já estava bom para eu começar, ó, desse jeito aqui, ó, dos meus tecidos cortados assim. Eu vou reaproveitar. O crazy costuma ser um reaproveitamento de tecidos. Então eu vou começar pelo número 1, eu vou colocar o avesso do meu risco com o avesso do tecido, vou alfinetar e vou recortar esse excesso aqui que eu comecei. Aqui eu venho dobrando o meu tecido no risco. Aqui, vou dobrar aqui também. Se eu fosse começar, fosse fazer somente uma rosa, aqui era o ideal para eu começar a minha técnica. Porque aqui eu vou costurar um aqui, eu vou, na frente eu venho com outra e assim eu vou acertando e vou modelando o meu bloco. Direito com direito, avesso com avesso e direito para baixo, direito do meu risco para cima. Então eu venho aqui com o meu tecido mais escuro, que eu quero um miolo escuro da minha flor. Então eu vou pegar um tecidinho também, que ele só tem a medida que eu preciso na largura aqui. Eu tenho 4 centímetros aqui nessa largura, e o comprimento eu sei o que dá, tranquilo para eu fazer essa minha outra parte aqui. Então eu costuro direito com direito, e direito do meu risco. Eu tiro o alfinete e vou dobrar também aqui a minha entretela para trás, para minha direção. Vou dobrar novamente o número 1 com o número 9 e vou recortando aqui o excesso de tecido que eu tenho. Vou passar e assim eu vou construindo. Agora eu venho com o número 3. Novamente esse tecidinho mais escuro e vou costurar.
costurei, aqui eu vou dobrar o meu tecido, vou fazer o mesmo passo. Vou dobrar o meu risco do número 3 para trás e vou cortando o excesso. Dobrar aqui também. E vou passar. Aqui eu tenho o número 5 e o número 4, então venho novamente com o número 4 e costuro. Costurei, vou passar, vou dobrar essa minha entretela para trás e vou cortar. E vou fazendo assim do número 2 ao número 22, que foi quantas vezes eu risquei aqui nesse meu quadrado de 15 por 15. Então aqui eu tenho esse meu bloco pronto, né, que eu construí, como vocês estão vendo aqui, o vermelho no centro, e fui escurecendo, pois eu clareei. Então eu fiz 5 vezes para eu construir esse meu bloco. Então esse bloco é um bloco simples, reaproveita todos os tecidinhos que nós temos, né? Sobra bastante quando a gente costura e corta, né, faz o patchwork, sobra bastante. Então a gente aproveita para fazer peças como esta. Agora eu preciso de fazer os triângulos aqui para eu costurar, para minhas rosas ficarem assim. Aqui também eu coloquei aleatório, eu não coloquei o verde escuro para cá, o outro verde escuro para cá, e fui trabalhando, né, para dar um charme no meu caminho de mesa. Aqui para esse meu quadrado de 15 por 15, eu cortei um quadrado também de 14 por 14. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse meu quadrado na diagonal. Tá aqui o meu quadrado. O próximo passo que eu vou fazer é este. Eu vou colocar essa minha rosa aqui. Eu vou formar essa linha reta aqui para eu poder costurar o meu outro quadrado que vem logo após o primeiro. Eu vou formar essa linha reta nesse ângulo com o meu quadrado, que seria esse daqui em foundation, que ele vem aqui também. Eu vou formar uma outra linha reta. Então aqui eu vou formar uma linha reta nesse meu quadrado aqui, para eu poder, nesse triângulo, que eu tô deixando ele nessa posição. Se eu fosse costurar assim, ia ficar uma coisa... Se eu fosse costurar ele desta forma, não ia dar esse charme que deu aqui nesse meu caminho de mesa. Então eu vou formar uma linha reta aqui para eu poder unir os meus quadrados. Então eu venho com o meu triângulo, que eu cortei, e formo assim uma linha reta. O próximo bloco eu vou fazer o mesmo, só que eu não vou costurar nesse mesmo, eu vou costurar no próximo quadrado, né? Que é este aqui, ó. Vou formar também uma linha reta e assim eu venho. O próximo bloco, vou trazer ele para cá, para ficar mais fácil. Aqui. Eu
vou costurar ele aqui e aqui. Então, eu venho na máquina, coloco aqui a linha reta. Esse meu quadrado, ele tem, deixa eu medir aqui para conferir, ele tem 15 por 15. Então, eu vou precisar também de um quadrado que eu também cortei com 16 por 16. Eu vou passar esse meu quadrado e vou cortar ele na diagonal. Prontinho, eu cortei ele na diagonal. Então, eu vou costurar ele aqui, formando uma linha reta para eu formar aqui esse meu caminho de mesa. Então, eu venho aqui. Tá. Eu vou costurar dessa forma. Então, eu vou dobrar aqui o meu tecido e vou passar aqui uma costura. Eu vou passar. E aqui eu iniciei o meu caminho de mesa, que é esse primeiro bloco aqui, ó. O próximo bloco eu vou fazer dessa forma. Vou pegar esse aqui que eu já comecei, então não vou costurar, eu vou só fazer uma demonstração. Aí eu vou formar aqui também uma linha reta, aqui nesse meu bloco. E venho com outro triângulo também e vou costurar dessa forma. Vou trazer ele para cá, para eu poder mostrar. Então, ele fica desse jeito. Aí o primeiro vem aqui. Opa, não é aqui não. Eu tirei da posição. Eu vou formando esse meu caminho de mesa desta forma. Primeiro eu vou unir este, depois eu venho com mais um e mais dois triângulos, costurando dessa forma, formando aqui linhas retas para eu poder costurar. O próximo bloco eu venho novamente fazendo o mesmo, costurando os meus triângulos. Para finalizar, eu também cortei a mesma medida, cortei no triângulo e costurei um em cada ponta. Vejam que eu tenho nas duas pontas triângulos também. E para as laterais, eu usei a mesma textura. Aqui, ó, deixei aqui as tiras para eu poder mostrar para vocês. Eu costurei uma faixa essa faixa tem 6 pelo comprimento aqui da minha peça, que se quiser fazer com menos rosas também, pode fazer, né? Se eu quiser fazer com 3 rosas, 4 rosas também, eu posso. Então, eu vou cortar o tamanho desse meu tecido que está no centro. O próximo, eu cortei esse tecidinho aqui que tem a mesma textura, esse tem 8 de largura, então eu costurei também e formei as faixas. Mas antes de costurar o tecido verde, eu vim para as pontas. Aqui eu coloquei a minha régua na diagonal e cortei também aqui na diagonal. Coloquei a régua no 45, né, e cortei. Também fiz com o tecido de cor verde também, fiz o mesmo passo. Feito isso, eu cortei a mesma medida para a manta e para o forro. Coloquei a peça sobre a manta, o meu tecido principal, que é esse trabalho aqui em patchwork.
Coloquei o forro e costurei em toda a volta e deixei uma abertura para eu desvirar. Desvirei a minha peça e fechei com pontos à mão, que é essa abertura aqui, ó. Que eu deixei um pedacinho aberto para eu poder mostrar que eu vou fechar aqui com pontos à mão. Então essa peça é uma peça fácil, aproveita bem os tecidos que nós temos e fica uma peça bonita. Gostou do vídeo? Clique em gostei, inscreva-se no meu canal e curta a minha página no Facebook. Um beijo e até a próxima!